Bom dia, Duda. Eduarda, consegue me ouvir? Sim. Bom dia. Bom dia. Página 66 do livro 2, para você ir preparando aí, enquanto o pessoal chega. Tá. Bom dia, Laísa. Bom dia. Página 66 do livro 2, tá? Correção, para a gente terminar. Bom dia, aluna. Pedro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Pessoal, preparem os livros de vocês na página 66. Livro 2, lá na atividade O que já conquistei, para a gente terminar a correção. Vocês já conseguiram assistir a videoaula do novo livro? Ainda não, Duda? Matheus chegou aí, né? Murilo, Sim, bom dia. Assistiu, não? Pessoal, tem as novas videoaulas lá do conteúdo novo, né? Agora mudou bastante. A gente está estudando clima. Agora nós vamos encerrar ele com a correção aqui do livro 2, né? O capítulo 4. Só que lá no livro 3, no capítulo 5, a gente começa a estudar reprodução. Então é um assunto bem diferente desse daqui. Aí tem uma atividade lá que eu passei sobre reprodução assexuada com plantas. Vocês fazerem tipo um experimento lá. É bem simples, aí vocês façam, eu quero ver o resultado. Se alguém já fez, puder comentar aí, ok? Os meninos que chegaram aí agora, livro, página 66, livro 2. Vamos começar a correção. Semana passada, pessoal, eu tive um problema na conexão, então eu entrei alguns minutinhos depois. Só que os meninos que participaram, a maioria não havia feito a atividade. Aí nós corrigimos só as primeiras das páginas anteriores, de 1 a 4. E eu pedi que estivessem fazendo para na aula de hoje a gente estar corrigindo, ok? Porque sempre eu vou pedir vocês para participar, para responder, para ler. E é importante que vocês tenham feito a atividade. Tranquilo? Eu não fiz. Vou fazer a projeção aqui. Ó, é essa atividade aqui, ó.
Beleza? Ô, Luna, lê para mim a número 1. Vamos começar a correção? Ok, peraí, deixa eu pegar meu fone. Tá. Marque a única assertiva que traz somente fatores climáticos. Isso é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas para uma região global. Beleza. Leia as marcações também? Se quiser falar diretamente a resposta, que aí a gente comenta. Ô tio, é do livro novo aí? Não. Tá dando um barulho, ô, Luna? Talvez é o fone, não sei. Murilo, página 66, tá? Eu acho que na hora que eu falei, você saiu aí. Página 66 é o livro 2. A gente encerra aqui a correção das atividades, tá bom? Pessoal, olha só, a aluna leu a questão número 1 já. Para marcar uma única assertiva, né, que traz somente fatores climáticos, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas das regiões do globo, né? Qual a alternativa correta que vocês marcaram? B. Letra B, latitude, pressão, altitude, hidrografia e massa de ar. Alguém marcou diferente? Pessoal, olha só, a resposta certa aqui no caso é a letra C. Porque a letra B, ela traz alguns fatores, mas os outros, como hidrografia, não seriam. Então, nós temos altitude, massa de ar, maritimidade e latitude como fatores climáticos. Beleza? Então, marquem aí a letra C. Pedro, lê para mim a número 2. A temperatura atmosférica varia de um lugar para o outro, mas também pode apresentar variações no decorrer do tempo, pois vários fatores estão relacionados à sua distribuição ou variação. Sobre os fatores que interferem na variação e distribuição da temperatura atmosférica, é correto afirmar que Pode responder. não fiz não, tio. Não? Olha só, os fatores que interferem na variação e na distribuição da temperatura atmosférica. Qual dessas alternativas que contém somente esses fatores? Que eles podem interferir nessa variação e a forma em que a temperatura ela pode se distribuir no globo. Qual a resposta certa? Quem quer responder? Matheus? Ô, professor, é aquela mesma situação. Eu recebi o livro ontem, não deu tempo de responder todas as coisas que no livro. Estou recuperando algumas atividades de outras matérias. Eu lembrei agora que você tinha me falado mesmo na aula passada, né? Você, até por causa da leitura. Não, tranquilo. Aí, Matheus, eu até preciso que você, que recebeu o livro agora, faça e me mande essas atividades para me poder avaliar, tá? Lembrar dos 2 pontos. E os demais também, Dois? né? Do livro 2, capítulo 3 e 4. Vão valer 2 pontos, tá bom? Tá. Beleza. Ana Gabriela? Me ouvindo, Foi a Ana? 3? Não, a resposta da 2. Você chegou a fazer ela? Sim, eu coloquei a D. Só que eu não sei se Le- tá certo, fiquei em dúvida. Tá. Lê para mim a letra D. Eu não fiz. A variação da temperatura com a latitude deve-se fundamental à forma esférica da Terra, e em função disso, a isolação diminui a partir do Equador em direção aos polos. Perfeito. Essa aí é a resposta.
quanto à variação da temperatura. Devido ao eixo de inclinação, a insolação, né, o quanto que os raios solares incidem em cada parte do globo varia, e à medida em que vai se distanciando acima, né, ou abaixo, vai se afastando da linha do Equador, a temperatura se diminui em relação aos polos. Então, a resposta certa é a letra D. Beleza. Olá, Issa. Oi, professor. Beleza, né? Leia a 3 para mim. Leio. A continuidade das correntes marítimas, as massas de ar. Perdão, saí sem querer. Calma. Aí. Respira. A vegetação e o relevo pode ser considerado, dentre outros, como os fatores do clima e determinação região. A assinar a opção representada descrita incorreta de um desses fatores do clima. Ok? Nesse caso aqui, nós temos que dizer qual é a incorreta, né? Obrigado, Enaís. O enunciado, ele traz o termo continentalidade. Esse é um dos fatores que interfere no clima. A continentalidade é o posicionamento de uma região, né, mais pro continente, distante do litoral. Então, isso faz com que as correntes marítimas, as massas de ar, a própria vegetação, tudo tem uma característica, né, própria para aquelas regiões. Aí, qual é a resposta de vocês aí? Marque a incorreta em relação a esses fatores do clima. Quer responder, Murilo? Não. Você chegou a fazer? Não, não fiz não, que já conquistei. Ah, beleza. Ô, Luna, você chegou a fazer? Não. Ok. Essa daqui, pessoal, a resposta certa, vocês precisam marcar aí, no caso, a incorreta. Então, a gente tem que analisar quais são as características aqui descritas, né? A vegetação, letra D, a vegetação auxilia o aumento da umidade do ar, pois retira umidade do solo e traz das raízes e envia para a troposfera pela evapotranspiração. Essa questão aqui, ela está bem confusa, né? Então, é a resposta certa, letra D, ok? Ela fala desse envio da umidade do solo depois para a troposfera pela evapotranspiração, então não estaria relacionado aqui, ok? Número 4, Mateus não tem o livro, deixa eu ver quem está aqui. Eduarda. É qual a letra, tio? A número 3? Oi? Eu falei letra D, letra D. Número 4, Eduarda, você lê para mim o título? Sim, leio sim. O UNF pode-se afirmar que o clima correspondente ao comportamento do tempo atmosférico ao longo do ano, no determinado lugar da Terra. O clima tem comportamento diversificado que é caracterizado pela combinação de diferentes fatores. Com relação aos fatores climáticos, assine a alternativa incorreta. Pessoal, olha só. Obrigado, Duda. Com relação aos fatores, né, que interferem ao clima também, ao tempo atmosférico, esse comportamento, né, todas as mudanças, nesse caso aqui nós também vamos assinalar qual é a incorreta, ok? Qual que não está relacionada ali, descrita corretamente em relação a essas interferências do clima, os fatores climáticos. A letra D, vejam bem, em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito. Então, isso daqui, essa parte está correta. Então, à medida em que vai se aumentando, né, a altitude, o ar ele vai tendo uma concentração menor de gases, né? Então, ou seja, mais concentração de gases. Aí aqui faz com que haja o erro na alternativa.
Então, é o contrário. Quanto mais se aumenta a altitude, menos gases concentrados ali naquela região da atmosfera terá. Então, letra D. Beleza? Ô, Bianca, bom dia. Bom dia. Lê para mim a 5. Leio. A variação climática na superfície terrestre está diretamente ligada à localização de cada região, nas diversas latitudes, sendo, portanto, resultante do comportamento. Estava lendo aqui no negócio, né? Pode Aham. ler. No Do comportamento. comportamento dinâmico da atmosfera em sua sequência habitual e influência pelos fatores geométricos regionais locais. Beleza. Aí nós, brigadão, Bianca. Nós temos aqui uma imagem de uma parte aí do globo com umas localizações específicas, né? Com aqui, ó, tem o posicionamento de 3 cidades e os dados das médias térmicas da temperatura dessas cidades em certa época do ano. Na verdade, tem 2 meses aqui descrito. Mês de janeiro, o mais quente para essas regiões, e o mês de julho, né? Mais frio para algumas, né? E mais quente para outros. E o mês de julho também mais frio para umas e mais quente para outros. Então, varia. Agora, lê para mim aqui o enunciado da questão, a parte de baixo. Pode ler, Bianca, com base. Com base nas informações do texto, na análise do mapa e nos reconhecimentos sobre os elementos e fatores geográficos do clima. Isso, aí letra A. Calcule as amplitudes térmicas anuais das cidades de Amiens, França, Praga, República Tcheca e Kevin, situadas em latitudes próximas. Beleza. Então, essa letra A é para calcular amplitudes térmicas. Na verdade, o conteúdo do capítulo, ele não traz nada semelhante a isso daqui. Ele traz conceitos, né? Mas essa amplitude térmica específica, um cálculo mostrando como que se faz isso, não tem no texto. Alguém conseguiu fazer essa questão? Não. Porque eu imaginei, já que não tem lá, né, no texto, aí às vezes o livro ele traz, assim, principalmente nesse livro do 8º ano, ele traz alguns cálculos, né, algumas coisas que não são abordadas antes. Nesse caso aqui, pessoal, eu coloquei até a formulazinha para a gente poder fazer a resolução, que ela não é complexa, mas na verdade tem que ter um conceito antes, né, para poder se entender. Como é uma grandeza, dá para ser calculada, né, a amplitude térmica, ela é dada pelo o cálculo utilizando a seguinte fórmula. Amplitude térmica é igual à temperatura maior daquela região em determinada época do ano. Então, qual é a temperatura mais elevada que aquela região, aquela cidade ou qualquer lugar atingiu, menos a temperatura menor que ela obteve no decorrer de um ano. Então, ali, como vocês podem ver no livro, ele traz, né, as cidades, qual é a temperatura delas, né, seja menor ou a maior temperatura, ok? Aí vocês devem utilizar esses dados para calcular a amplitude térmica, tipo aqui, ó, em Amiens. Em julho, ela atingiu 18 graus, você vai pegar esses 18 e vai jogar na fórmula, menos o valor da temperatura menor que ela atingiu no ano que foi em janeiro, 3 graus, ok? Aí a gente fica assim, ó. Temperatura, o cálculo para cada uma delas. Amiens, a amplitude térmica é igual a 18 menos 3 graus, a amplitude térmica vai ser de 15 graus. Então, qual foi a variação dessa temperatura? Ela ficou de 15 graus, de 3 a 18, ok? Então, a gente fez um cálculo de subtração. Vocês conseguem ver aqui direitinho, né?
Agora, para outra cidade de Praga, acontece outra questão diferente aqui. Por quê? Quando você joga na fórmula, ela é uma subtração, a temperatura menor dessa cidade foi em graus negativos, foi -1. Então, quando você coloca aqui, ó, 20 graus, menos -1, é aquela regrinha de sinais lá da matemática, menos com menos mais, então vai somar. A amplitude térmica aqui, no caso, vai ser 20 mais 1, então deu 21. Então, de -1, que é abaixo de zero, até 20 graus Celsius, a amplitude térmica dessa cidade durante o ano foi de 21 graus. Ok? E Kiev é a mesma coisa da anterior, né? A variação foi de 21 até -6, ou de -6 a 21, né? Então, a gente usa esses dados. Menos com menos mais, vai somar aqui 21 mais 6, 27 graus Celsius. A temperatura já está sendo utilizadas, né, nessa unidade aqui, que é em graus Celsius. Só fazer esses cálculos utilizando essa fórmula. Então, é uma informação a mais, que no caso não tinha ali no texto como fazer esses cálculos. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, né? Estão conseguindo copiar aqui e acompanhar? Sim. Sim. Ok. Beleza. Eu não consegui pegar, tio. Pegar a resposta ou entender aqui, Eduarda? Eu já entendi isso daí, mas a resposta não consegui pegar a resposta. Aqui, tá. Aqui, Eduardo, ó. Você, aqui, onde que está a letra A, e esses nomes e os cálculos, é a resposta dela, tá bom? Tá grifado aqui, ó. Ah, tá. Tá? Vou colocar de vermelho para você ver. Consegue ver o de vermelho? Aham. Beleza. Então, isso aqui é a resposta da A, tá bom? O... Deixa eu ver aqui. Ô Murilo, lê para mim a letra B. Explique as causas das diferenças de amplitude térmica existentes entre essas cidades. Beleza. Essa diferença que a gente vê de amplitude térmica entre uma cidade e outra aqui, pessoal, é justamente por causa dos efeitos, né, de fatores climáticos, aqueles fatores que interferem. E justamente o posicionamento em que essas cidades estão. Que aí quem que vai interferir, no caso aqui como fatores geográficos, são a maritimidade e a continentalidade. Cidades como Amiens, ela fica mais próxima do litoral. Se ela fica mais próxima do litoral, ela sofre o efeito da maritimidade. Então, tem uma quantidade de massa de água maior naquela região, e isso faz com que atinja ali modificações, né, na temperatura. Logo, o inverno dessa região é menos rigoroso, as temperaturas elas ficam mais amenas, né? Diferente lá de Praga e Kiev, que elas já sofrem o efeito da continentalidade. Então, elas já são mais distantes do litoral, né? Ficam mais para dentro do continente. São regiões mais secas que têm invernos muito mais severos. Beleza? Tudo isso, essa explicação, ela está descrita nesse textão aqui, ó, que é a resposta completa aí para vocês. Então, quem respondeu, confere. Quem não respondeu, veja aí para vocês fazerem a anotação. Beleza? Lembrando que a foto que vocês vão me enviar, quem ainda não enviou, das atividades, inclui essas, hein? Tem que ter feito para tirar os 2 pontos. A foto do livro todo, tio. Oi? Tem que enviar as atividades, todas as atividades do livro. Só do 2, tá? Essas que a gente vai fazer agora do livro 3, eu não vou cobrar, não. Só o capítulo 3 e 4, tá bom? Anota aí para vocês mandarem a mais. E mandar até essa semana, até sexta-feira de preferência, para mim poder fechar a nota de vocês dessa parte. Beleza, meninos? A resposta aqui ela é mais ampla, né? Talvez vocês consigam até resumir ela, não deixando, né, as partes importantes aí. Letra C. Lê para mim. Pode ser Ana. Lê a letra C. Eu? Isso. Identifique a zona climática onde as referidas cidades estão situadas.
Ótimo. Pessoal, essas cidades são cidades do continente europeu, então elas ficam acima da linha do Equador e a zona climática delas é a zona temperada norte, ok? Então fica acima, né, da zona temperada ali, que logo próximo à linha do Equador, e zona temperada norte é o nome dessa faixa onde que todas as três ocupam a mesma faixa. A resposta está aqui embaixo também, é uma resposta bem pequena. Tranquilo? Questão número 6. Leia aí, o Matheus, leia aqui no... Vou fazer a projeção. Ó, peraí, que é do outro lado. Questão número 6. Ó. As correntes marítimas têm grande importância no transporte de calor no nosso planeta. A corrente marítima do Golfo é a corrente quente que surge do Golfo do México. Beleza? E lá embaixo? A presença da corrente do Golfo provoca efeitos climáticos importantes nas áreas continentais do Atlântico Norte. Explique um efeito climático provocado pela corrente do Golfo. Ok, obrigado. Olha só, nós temos essas correntes com ar, né, com temperaturas mais elevadas, que são as correntes quentes, com essas linhas vermelhas e setas, né? E tem as correntes com temperaturas mais baixas, são as correntes frias. Essas correntes de ar que vão se movendo sobre os oceanos e elas vão incidindo ali no litoral, né, em direção em partes do certo continente, elas interferem muito no clima daquela região. Aí a pergunta é que a presença da corrente do Golfo, essa corrente aqui de cima, olha, uma corrente circular, né? Ela provoca efeitos climáticos importantes em áreas continentais, que do norte, né, do Atlântico Norte. Agora nós temos que explicar qual o efeito climático provocado por essa corrente do Golfo, beleza? Essa é a explicação. Aí aqui é a resposta. Como é uma corrente do tipo quente, né, o congelamento, ela vai impedir o congelamento do Mar Norte e também ela vai amenizar os rigores climáticos do inverno lá na Europa Ocidental. Então essa região aqui por cima do mapa, o inverno, ela vai até interferir também por ser uma corrente quente, beleza? Então o inverno ali, ela vai amenizar, não vai ser aquele inverno tão rigoroso como poderia ser se ela não existisse. Questão número 6. E agora, para a gente concluir, a questão número 7. Lê para mim lá, isso, a 7. Leio. A base de dados climatológicos e os modelos de previsão de meteorológica atualmente existem podem ser considerados conhecimentos com valor geopolítico e econômico para as nações e corporações. Beleza, letra A. Explique como é possível hoje realizar as previsões meteorológicas com alto nível de precisão. Beleza, pessoal, é uma questão de universidade, né, da FUVEST, São Paulo, então é uma questão que exige mais, e a própria resposta, né, tem que ser muito contextualizada, por ser uma questão de vestibular, mas ela traz aí a questão dos dados climatológicos e fala dessa questão da previsão meteorológica. Como que a gente consegue ter previsões hoje tão exatas, né, tão precisas assim? A meteorologia ela avançou bastante e hoje utiliza-se do conhecimento desenvolvido acerca de uma tecnologia espacial. Como se consegue lançar no espaço satélites, esses satélites meteorológicos eles conseguem mandar informações direto para as estações meteorológicas que vão transformar todos esses dados, né, por meio de cálculos matemáticos ali, em respostas mais precisas, né? E junto com os profissionais que atuam nessa área, vão trazer todas as interpretações necessárias. Então, hoje, com esse avanço tecnológico, a gente consegue ter com mais precisão esses resultados. Tá aqui, ó, a resposta. Como é muito grande, a aula está quase acabando, vocês podem tirar um print, hein? E a letra B, lê, Laísa. Explique a importância dessas previsões para as nações e corporações.
Então, essas previsões meteorológicas são muito importantes para todas as nações, para empresas, né, fazer suas previsões ali, suas organizações, né, como que elas devem trabalhar, como elas devem atuar, se elas continuam um projeto, se elas param um projeto, e também é possível prever até mesmo catástrofe, principalmente para regiões mais pobres, né, regiões que têm menos recursos. Se eu consigo prever uma catástrofe, eu posso amenizar os impactos, os problemas que aquilo pode ocorrer, né? Causar, ocasionar lá naquela região. Então, tem também aqui a descrição. E a última questão, Bianca, Oi. a número 8, deixa eu projetar aqui. Isso. Consegue ver? Sim. Pode A ler. primavera começa hoje às 1h30, no hemisfério sul. É quando ocorre o equinócio, movimento astrônomico que o Sol cruza a linha do Equador. A expectativa de meteorologista de empresa Climatempo, Alexandre Nascimento para a nova estação e de comportamento climático normal, porque não ocorre nem devem ocorrer neste ano os efeitos de El Niño e do fenômeno de Lanina. Ok, brigadão. Os efeitos, pessoal, de El Niño e Laninha, teve uma videoaula que a gente abordou isso, né? Ela é uma interferência que acontece lá no oceano, que já vai ser a resposta que a gente vai até marcar aqui, ó. Aí vem, os efeitos dos fenômenos El Niño e Laninha podem ser observados quando ocorre respectivamente. Aí, qual a resposta certa? Alguém fez? Letra C. Isso. O aquecimento e resfriamento das águas do Pacífico em sua porção equatorial. Muito bem, Laísa. Marque o xizinho aí na letra C. Olha só, pessoal, nós vamos encerrar a aula agora. E só quem chegou depois para me fazer a chamada aqui foi Cauã. Cauã, qual? Almeida? Almeida. Beleza, Cauã. Pessoal, preste muita atenção aqui. Ó, eu preciso que vocês fiquem atentos ao planejamento que vocês recebem por semana, aquele que é enviado pela escola. Lá tem o que a gente vai fazer na videoaula, na aula aqui presencial online, ok? Vocês precisam, se for correção da atividade, façam a atividade com antecedência e venham para a aula, porque aqui eu estou avaliando vocês. Então, cada um que eu pergunto, se fez e se participou, ponto. Se não fez, infelizmente, não tem como ter uma boa avaliação, tá ok? Por isso, eu vou passar sempre com antecedência. E essas atividades, já tem um tempo que eu estou pedindo ela para o e-mail, mas eu vou estender até o final da semana. Vocês podem fazer atividades do livro 2, capítulo 3 e capítulo 4. Manda para mim uma foto, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, valendo 2 pontos, ok? As videoaulas lá na sala virtual já está rolando as aulas do livro novo. Eu estou observando lá quem está assistindo e quem não está assistindo também, ok? E isso vai valer a pontuação de vocês de comportamento e participação. Vocês viram a nota da prova, as notas não foram tão boas, tivemos nota abaixo da média, tivemos notas bem baixas, ok? E mesmo tendo questões lá que eu resolvi assim, tipo uma questão lá eu anulei, dei 2 pontos para todo mundo, beleza? Então, fiquem atentos quanto a isso, joia? E para a semana que vem, eu preciso que vocês façam a atividade da plantinha lá, que eu passei, da reprodução assexuada. Tá lá na sala de aula virtual, então lá tem as orientações, ok? Tranquilo? E também vocês receberam no planejamento escrito, né? O que era para fazer. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp aí, tá bom? Passei 2 minutinhos, tchau, tchau, até semana que vem, hein? Tchau. Tchau.